O nome do profeta, né, o profeta Ezequiel, o nome dele significa Deus fortalece, ou Yahvé fortalece. Se você ler o livro de Ezequiel, tem a ver com a história dele, tem a ver com aquilo que ele vai viver no seu ministério. Por 23 anos no seu ministério, ele vai precisar de muita força do Senhor para que ele possa cumprir o seu ministério, cumprir a missão que Deus deu a ele para levar a palavra ao seu povo. Para a gente entender, vai lá no capítulo 2, para a gente entender a força que ele precisaria ter de Deus diante do seu ministério que estava sendo revelado para ele. Olha só. Ai, misericórdia, né? Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Eu ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ai, misericórdia. Misericórdia, né? Agora você imagina, né? Você imagina você receber do Senhor esse chamado, mas também já diante de você o desafio que você tem pela frente. Fala. O povo não vai te ouvir. Aí pergunta assim: para que eu vou falar então? Para que eu vou ter que dizer? Mas Deus tem que anunciar, né, as coisas que vão acontecer com o povo, para que o povo não possa dizer assim: Deus foi injusto. Deus foi injusto. Né, a gente querer alegar justificativa para as coisas que nos suscitarão por causa das nossas escolhas, por causa da nossa rebeldia contra Deus. Deus manda para que as pessoas possam, né, ter o coração quebrantado, possam ter uma noção, ter um discernimento, para que possam mudar de vida. Mas Deus deixa as pessoas seguirem o curso do seu coração. Diante dessas questões, queridos, você pode perguntar assim: por que Deus permite que a gente peque? Você não passou essa coisa na sua cabeça? A gente, né, quer andar com Deus, quer viver com Deus, e a gente acaba pecando, a gente acaba errando. Agora a pergunta é: Deus não poderia livrar a gente de pecar? Deus poderia livrar a gente de pecar? Tá. Você ensina o seu filho desde pequenininho que não pode fazer certas coisas. Você diz: olha, isso aqui não dá para fazer, isso aqui não pode, isso aqui é perigoso. Você dá um monte de orientação para os seus filhos. E nossos filhos vão e acabam cometendo as coisas erradas que nós dissemos para não fazer. Por que eles fizeram? Mesmo sabendo que está errado. Então a gente tem que pensar que, apesar de nós ensinarmos nossos filhos que aquilo que é certo e errado, nós não temos como ficar com nossos filhos a vida inteira, cercando como se fosse uma galinha, né? Sentando nossos filhos, tentando evitá-los que possa errar, né? Para que aí eles não sofram. Não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente fazer isso. A nossa própria história, quantos erros você cometeu? Quantos erros nós cometemos? Apesar de termos sido orientados pelos nossos pais para não fazer. Deus permite que nós sigamos o caminho do nosso coração. Ele orienta, ele mostra, só que nós teimosamente vamos tomar caminhos que são contrários àquilo que ele ensinou, são contrários à sua vontade. Assim como nós gostaríamos de evitar, mas não tem como, assim também Deus não vai nos evitar.
que nós erremos as nossas escolhas. Desde que a gente siga um caminho obstinado. Se a gente está vendo um caminho errado, a gente está vendo que a coisa está andando para uma coisa que vai trazer grande prejuízo para nós, e vai trazer para nós uma grande questão assim, de julgamento contra nós, para nossas atitudes contra Deus, se você não quer pecar, nós temos a orientação da palavra que você deve buscar a Deus para que Ele te ajude, trazendo livramento a você, para que você não peque. Mas tem que ter um desejo do teu coração de não querer pecar, de não querer errar. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, que não sobrevenha a nós nenhuma tentação que não seja sobre-humana. Junto com a tentação, Deus provê livramento. Mas quando? Quando você recorre a Ele. Quando você diz para Deus, eu não estou aguentando, eu vou pecar, mas eu não quero pecar, me ajude, traga livramento. Na nossa luta contra o pecado, muitas vezes a gente tenta lutar com as nossas forças, e é isso que Deus não quer. É isso que Deus não quer. Porque a gente seria tão somente um moralista. Nós seríamos um legalista. Semelhantemente aos fariseus, que colocavam a força deles, e isso trouxe orgulho a eles, trouxe obstinação a eles, dizendo ao coração deles, eu resisto ao pecado porque eu sou forte. E eu quero provar para Deus que eu sou forte. E com isso eles tinham orgulho e condenação contra aqueles que erravam. A palavra de Deus não diz para nós fazer isso. Pelo contrário, diz assim, reconheça o seu pecado, reconheça a sua fraqueza e busque no Senhor a força, para que você seja liberto dessa tentação. A gente ora a oração do Pai Nosso e diz assim, livra-nos do mal, não deixe que eu caia em tentações. Não deixe que eu caia em tentações. Então, nesse sentido, nós temos que entender que rebeldia, teimosia, faz parte do coração do homem. Faz parte da nossa existência. Isso não justifica os nossos erros. Isso não justifica os nossos erros. Porque Deus nos orienta. E Deus nos dá condições para que a gente consiga viver uma vida em obediência a Ele, mediante o seu poder, mediante o seu Espírito. Mediante o seu Espírito. E aí que está a grande sacada do livro de Ezequiel. A grande sacada do livro de Ezequiel é que ele traz para nós duas temáticas importantíssimas. Ele traz duas temáticas importantíssimas que eu queria que você gravasse no seu coração, gravasse na sua Bíblia, escrevesse na sua Bíblia, aí, na sua apostila. Dois temas principais. Os temas principais é a glória de Deus presente no exílio. A glória de Deus presente no exílio. E o Espírito Santo. Tá? 12 vezes, 12 versículos, e vai tratar sobre o Espírito Santo. E do início do livro até o fim do livro, você vai falar várias menções de Ezequiel a respeito da glória de Deus presente lá. Qual é a importância disso? Vamos no capítulo 1. Olha só o primeiro capítulo, queridos. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Qual que é a importância deste versículo diante de todo o livro? Qual é a importância desse relato vivenciado por Ezequiel no rio Quebar, na terra dos caldeus? Qual é a importância desta visão dada por Deus para ele lá? Semana passada a gente falou sobre Lamentações. Você conhece a história dos filhos de Eli. Você conhece a história de Eli, que morreu quando perguntou, aonde está a arca? Aí então o mensageiro disse, os filisteus a levaram. E quando ele teve esse relato de que a arca foi levada, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora estava grávida, teve um parto de emergência, e ela colocou o nome do filho dela de Icabode. Porque Cabode é glória de Deus. E ela colocou o nome do filho dela de
foi-se a glória de Deus entre o povo de Deus, porque a glória de Deus era representada pela presença da arca. Eles saíram eles saíram de Jerusalém e foram para o exílio. E agora eles estão vivendo já 5 anos no exílio. Faz 5 anos que Joaquim foi para lá. Jerusalém foi tomada em 597. Nós estamos em 582. E nesse período, vai passar mais algum tempo. Zedequias vai se rebelar contra Nabucodonosor, fazendo associação com o Egito. E aí então Nabucodonosor vai entrar em Jerusalém e vai destruir tudo. Vai destruir tudo em Jerusalém. Vai colocar o templo abaixo. Todo o templo de Salomão vai vir abaixo. Vai vir abaixo. Vai destruir tudo. Vai acabar tudo aquilo. Por que Deus fez isso? Porque o povo já havia se rebelado contra Deus, não vivia com ele, se rebelava contra ele, não obedecia a ele, eram idólatras, eram feiticeiros, eram adúlteros, e Deus falou assim, para que eu vou colocar a minha glória ali? Se um povo que não merece, um povo que não me respeita. Então, a destruição do templo representa o final, a decadência espiritual de um povo. A destruição do templo representa a decadência espiritual daquele povo. A glória de Deus deixou de estar ali. Deixou de estar repousando sobre aquele lugar. Mas no 5º ano do exílio, Deus levanta, vai a Ezequiel e diz, e traz uma visão para ele. E a visão que ele tem é exatamente da glória de Deus no exílio. Coisas impensáveis pelos sacerdotes. Porque para os sacerdotes, a glória de Deus está em Jerusalém. É impensável a eles achar que Deus vai revelar-se a eles lá no exílio. Que estão limitando a presença de Deus no templo. Estão limitando a presença de Deus no templo. E aí a gente pensa nessa questão e a gente pensa assim, nós vivemos no exílio. Nós estamos no exílio. Então nós não temos, a gente não vai ter essa presença da glória de Deus entre nós. Glória de Deus que significa o peso de quem é Deus. A glória não é uma palavra, ela expressa o peso da presença literal de Deus entre o povo dele. A gente diz assim, que Deus está presente aqui, é subjetivo. É subjetivo. Cremos por causa da fé. Concorda? Cremos por causa da fé. Cremos por causa da fé. Não é pela fé? Mas nós não temos a experiência da presença de Deus entre nós. Quando foi consagrado o templo de Salomão, a glória de Deus desceu no templo. E o que aconteceu no templo? Todo mundo caiu no chão. Salomão e todos os sacerdotes. Porque não aguentaram, não suportaram a glória de Deus. E todos diziam, misericórdia, Senhor, misericórdia. Nós somos pecadores. A glória de Deus traz a nós a consciência de quem somos na presença dEle. E traz a consciência de quem é Deus. De maneira literal. E você sente-se a pessoa mais humilhada na presença dEle. Porque está mostrando a sua glória, o seu peso de santidade. Nós não podemos dizer que a glória de Deus está aqui. Porque nós não sentimos o peso disso. Nós não sentimos o peso de quem é Deus. Entende? Lá, Ezequiel está tendo essa experiência. Ele está sentindo o peso de Deus sobre ele. Ele está sentindo de quem é Deus diante dele. É como se o trono de Deus, como não? É o trono de Deus descer na terra. É descer na terra. É como nós estivermos subindo para ele. Você subir na presença dele. Aí a gente sente a pessoa mais indigna de estar na presença dele. Por quê? Porque nós somos pecadores. Ele está experimentando isso. Isso. Ele está experimentando isso. No exílio, é possível experimentarmos a glória de Deus?
O texto de Ezequiel fala que sim. O texto de Ezequiel fala que sim. Quando que nós pudemos experimentar a glória de Deus no exílio? Quando a gente pode experimentar essa glória de Deus no exílio, querido? Abre sua Bíblia lá em Mateus 17. Abra sua Bíblia em Mateus 17. Vamos ler, 17. Diz assim, versículo 1. 6 dias depois de Jesus ter falado ali o versículo anterior, mostrando que ele deveria levar a cruz e os seus discípulos também, né? Depois de 6 dias disso, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte alto, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Quando você lê João capítulo 1, o que a gente tem em capítulo 1? Vai lá no capítulo 1 de João, versículo 14. Quem pode ler para a gente aí? João 1,14. É o mesmo João que vê essa visão aqui. É o mesmo João que viu isso aqui. Só que ele escreve esse livro aí. Ele escreve esse livro 65 anos depois disso. Ele escreve esse livro 65 anos depois dessa visão. Naquele momento, naquela visão, onde Jesus mostra quem ele é, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Pedro, eles viram Jesus mostrando a sua glória, como, né, aquela luz toda. Ele se impressionou com isso. Com quem Pedro se impressionou? Foi com Jesus? Ou foi com Moisés e Elias? Ali Moisés e Elias representam a lei e os profetas. O que Deus diz para eles? Lá em Hebreus capítulo 1 diz assim para nós: no passado, Deus falou conosco através da lei e dos profetas. Mas agora Deus fala conosco através do Filho. Então, quando você olha para isso, você vê que os apóstolos não entenderam nada. Não desfrutaram daquele momento glorioso na qual Jesus está mostrando a glória de Deus para eles. Está mostrando a glória de Deus para eles. Mas ele não se impressionou com isso. Mas quando Deus fala no meio da nuvem, diz assim: Deus tem muita paciência, né? Deus tem muita paciência com a gente. Nós somos muito cabeção. Nós somos muito cabeçudo. Aí Deus fala assim: vamos lá, Pedro, João, Tiago. Esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. A eles vocês vão ouvir. Ele vocês devem ouvir. É ele que vocês devem ouvir. A glória de Deus se apresentou para eles na terra do exílio e eles não se impressionaram com isso. A glória de Deus está entre nós pela presença de Cristo, pela presença do Espírito, e nós não nos impressionamos com isso. Nós não temos temor diante de Deus com isso. Nós continuamos vivendo obstinadamente em nosso caminho de pecado, desobediente à palavra. E nós não nos impressionamos com isto. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Ezequiel está diante de uma visão na qual ele viu o céu descendo onde ele está. Aquela mesma visão que João teve lá em Apocalipse.
Aquela mesma visão que Isaías teve no trono, quando ele estava dentro do templo. A visão de Deus, da glória de Deus, abrindo, escancarando, rasgando o céu, rasgando a terra e trazendo assim, o céu desceu à terra. O céu desceu à terra. Eles estão vendo o trono de Deus. Estão vendo o trono de Deus. Entre eles, na terra do exílio, Deus se manifesta poderosamente. Essa é a visão que Deus dá a Ezequiel para que ele possa transmitir ao povo de Deus no exílio. Mas o povo do exílio não quis dar ouvido a Ezequiel. Não quis dar ouvido a Ezequiel. Porque o coração deles era um coração idólatra. Eles estavam olhando com aquele saudosismo para o templo, para o passado. E este é o problema do passado. O problema do passado é quando nós estagnamos a nossa vida espiritual no passado. A pessoa só ficasse falando assim, que a minha igreja lá em Ourinhos era a igreja. O meu tempo do passado, a igreja de Pelotas, no tempo do Rodrigo, no tempo do João Carlos, no tempo não sei de quem, no tempo do... Se a gente ficar preso a isso, nós não vivemos nada para frente. Nós ficamos estagnados, com um saudosismo doentio. Doentio. A ponto de ser uma idolatria. A ponto de ser uma idolatria. E isso faz com que a gente olhe para o passado, não com essa visão saudosista. Não com essa visão saudosista, porque é perigosa. Vemos os grandes feitos do passado, entendendo que Deus ainda está conosco aqui, hoje para frente. O que Deus está mostrando através de Ezequiel é isto. Não ficar preso lá em Jerusalém. Não ficar preso lá em Jerusalém. Deus os levou porque, quando eles estavam em Jerusalém, eles não deram ouvido para Deus. Eles eram rebeldes contra Deus. Eles eram idólatras. Eram ritualistas. Eram pessoas acostumadas com ritualismos. Não tinha vida com Deus. Mas o ritualismo é o que agradava o coração deles. Porque eles achavam que o ritualismo trazia satisfação ao coração de Deus. E Deus está nem aí que o ritualismo, se o nosso coração não está com Ele. Então, eles lá no exílio, essa visão da glória de Deus, é para todos eles lados entenderem, Deus é que promoveu tudo isso por causa da nossa rebeldia, por nossa desobediência. Mas o Senhor promete coisas maravilhosas para eles. No exílio. Profetizada por Jeremias. Vocês vão ficar 70 anos no exílio. 70 anos, misericórdia. É uma vida. É quase 2 gerações. A geração são 40 anos. Quando você ouve falar geração, significa 40 anos. São quase 2 gerações. São quase 2 gerações. E a gente tem que atentar para isso. Eu e você, vamos ver, provavelmente 2 gerações. Provavelmente a gente não chega aos 80. Privilegiado é o São Paulo. Já está indo para a 3ª geração. Glória a Deus, aleluia, São Paulo. Já pensou? 3 gerações, 120 anos. São 3 gerações. Privilegiados quem vai chegar lá. Eu acho que não chego nem nos 70. E a gente entender isso, essa dimensão, essa profundidade, essa grandeza. É para a gente dizer assim, eu estou vivendo na minha geração. O que eu estou fazendo na minha geração? O que eu estou fazendo na minha geração? Né? As igrejas pentecostais vieram com esse logo, né? O que nós estamos fazendo na nossa geração? Você escuta muito nas comunidades isso. Geração. Nós presbiterianos, a gente começou a ouvir essa palavra faz pouco tempo. Faz pouco tempo a gente começou a ouvir essa expressão. Mas no meio pentecostal, isso já estava sendo divulgado há muito tempo. Mas é uma coisa relevante para a gente pensar. O que estamos fazendo em nossa geração para Deus? O que estamos fazendo de relevante na nossa geração para Deus? Aquele povo tinha algumas promessas. Eu queria que você abrisse lá no capítulo 36, muito conhecido, texto muito conhecido de todos nós. O que tem no capítulo 36 de Daniel, de Ezequiel?
É um dos textos que eu mais gosto, um dos textos que mais me apaixona nesse livro. Olha só, versículo 25, queridos. Ezequiel 36, 25, diz assim: então, aspergirei água pura sobre vós. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Uau, que promessa! Que promessa! O povo que está no exílio recebe uma promessa tremenda, tremenda. Não para eles. Não para eles. Porque essa promessa se cumpriu há muito tempo depois. Praticamente 540 anos depois. 540 anos depois. Quando aconteceu isso, irmãos? Quando aconteceu isso? De maneira específica na vida dos discípulos. Quando aconteceu isso? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. Aquela promessa que Jesus, dada para Ezequiel, aquela palavra que Jesus diz lá em João capítulo 17, que quando o Espírito Santo vier, ele será o vosso consolador. Ele os orientará. Eles farão que vocês lembrem-se das minhas palavras, que vocês coloquem as suas vidas, que ele vai transformar nossas vidas. É ele que vai nos regenerar. É ele que vai fazer com que eu e você sejamos nova criatura. Essa promessa, esse texto, se cumpriu em Cristo. Se cumpriu na descida do Espírito Santo a todo aquele que crê em Jesus, que recebe o Espírito, que recebe o selo da promessa. O Espírito Santo habita em todos nós. E o que ele fez? O que ele fez? Qual que é a obra dele? Segundo o texto para nós aqui. Quais as promessas? Antes de ele colocar o Espírito dele em nós, o que ele fez? Olhando para o texto. Tirarei o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. O que significa isso? Vocês estão mortos em seus pecados e delitos, mas eu os restaurarei, eu os regenerarei. Vocês passarão a viver por causa de Cristo. Viver na presença dEle, amar a Deus, obedecer a Deus. E ele coloca, qual é a função do Espírito em nós, querido? Qual que é a função do Espírito Santo em nós, segundo o texto? Olha para o texto, o que diz o texto? Qual é a função do Espírito Santo em nós? Qual é a função dele? Mas o que diz o texto aí? Pois é. O povo lá não tinha isso. Não tinha isso. Por isso que era necessário aquele ritualismo todo, por isso que eles se apegavam a tanta lei, a tanta obrigação. Porque eles não tinham isso. Quem tinha o Espírito Santo era só rei, sacerdote e profeta. Só essas três classes tinha o Espírito Santo neles. O povo não tinha. A presença dele em nós. Não tinha. Eles não sabiam disso. Eles nunca tiveram essa experiência. Deus reparte o seu Espírito e dá o seu Espírito agora a todo que crê em Jesus Cristo. Ele é o símbolo da promessa. Ele é o sinal da promessa. Ele cravou o Espírito Santo. Ele veio habitar em mim e em você. Mas para quê? Para quê?
Só para ser o símbolo? Só para ser selo? Só para ser garantia? Não. Para que eu e você andemos nos estatutos do Senhor. Para que eu e você obedecemos os mandamentos do Senhor. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Se o Espírito Santo habita em nós, aí está o paradoxo. Aí está o paradoxo da vida cristã. Se o Espírito Santo habita em nós, por que nós teimosamente continuamos a andar segundo o nosso coração pecaminoso? Aí que está o paradoxo da vida cristã. Se Deus habita em mim e em você, por que nós temos tanta dificuldade em ler a Bíblia? Por que nós temos tanta dificuldade de orar? Por que nós temos tanta dificuldade em conviver com o povo de Deus? Por que nós temos tanta dificuldade de entendermos que nós somos chamados a proclamar a paz? Viver pela paz. Por que nós temos tanta dificuldade nisso? Mas ela é dominável. Não é uma muleta para a gente se escorar em nossos pecados e delitos. Nós não podemos nos escorar nela. Nós não podemos nos escorar na nossa velha natureza. Nós não podemos nos escorar nela. Diz um adágio, não é popular, sem preconceito nenhum, mas é um adágio popular que existe. A desculpa do aleijado, para não trabalhar, não ser uma pessoa afetiva, é a muleta. Nossos Jogos Paralímpicos nos revela esta grandeza. Ontem estava vendo uma prova que o Brasil ganhou, bateu o recorde por enquanto, né, em 50 metros de natação. Você sabe o que é nadar 50 metros, irmão? Você sabe o que é nadar 50 metros? É muita coisa. É meia quadra de 100 metros. É muita coisa. A pessoa, para dar largada, o treinador segura uma vara, ele está mordendo a vara, porque está segurando o corpo dele naquela vara. Porque ele não tem os 2 braços. Ele só tem 2 pernas. Aí é da largada, ele solta aquela vara e ele vai nadar só batendo as pernas. E se equilibrando, forçando a sua cabeça para não morrer afogado. E ele ganhou. E ele ganhou. Então, a muleta não pode ser a nossa desculpa. A nossa carnalidade, a nossa velha natureza não pode ser a nossa desculpa. Não pode ser a nossa justificativa para nós errarmos e pecarmos e continuarmos vivendo deliberadamente em nosso pecado, em nossos desejos pecaminosos. Não é. Não pode ser. Porque o Espírito Santo que dá em nós é maior. É maior que o mundo. É maior que o mundo. Concordam? É o Espírito de Deus que está em nós. Sabe essa glória? Sabe aquela glória que está vendo? É essa glória que habita em você. É essa glória que habita em mim. Por que nós não experimentamos isso? Temos participação, sim. É o Espírito Santo que nos santifica. Contudo, a palavra diz assim, que a palavra é a espada. É através da palavra que o Senhor nos santifica. É a instrumentalidade da palavra que o Espírito Santo vai nos santificando. Mas se a gente não tem convivência com ela, se nós só queremos os versículos que nos agradam, só queremos aqueles versículos que dizem assim, Deus é amor. Porque Deus é sua fortaleza. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Se nós só queremos versículos que agradam o nosso senso espiritual, nós estamos falhos, porque nós ainda estamos tendo maturidade. Olha só que Deus tem. Cara, eu gosto muito desse Deus. Olha o chamado de Ezequiel. Olha o chamado de Ezequiel, querido. Capítulo 2, olha de novo. Olha de novo a expressão que Deus usa aí, irmãos. Olha a expressão que Deus usa no chamado dele. O que te chama a atenção nesse versículo? Versículo 1. O que te chama a atenção nesse versículo? Por quê, Cleusa? Por que ele manda você ficar de pé? Fala alto. Não.
Não. Não, não, Davi, não. Hã? Não. Quando você quer falar sério com alguém, o que você fala? Vem com essa música. Vem com essa música. Mas é isso. Quando você quer falar sério com alguém, você fala o quê? Quando eu falo com meus filhos, eu falo o quê para eles? Olha para mim. Olha para mim. Olha nos meus olhos. Deus não trata você como criança. Deus não trata você como criança. Deus trata você como adulto. Responsável. Entendeu? Deus trata você como adulto, não como criança. Criança é irresponsável. Criança é imatura. Criança é uma pessoa frágil. Deus não trata você como assim. Por quê? Porque Ele colocou o Espírito dele em você. Não haja como criança diante de Deus, irresponsavelmente. Você está blasfemando contra Ele. Você está blasfemando contra Ele. Uau! O livro de Ezequiel traz esta confrontação. Porque Deus tratou com Israel como se fosse uma criança. Como se fosse uma criança. Você lembra que Paulo fala? Que enquanto a lei era um tutor. Você lembra quando Paulo fala assim em Gálatas? Que a lei era o seu tutor. Tutor é para criança. Lei é para criança. Não mexe naquilo, não toque naquilo, não faça isso, não faça aquilo. Deus tratava com Israel como criança. Dizendo para eles, não pode, não faz, não coloca a mão, vai dar choque. Não coloca a mão no fogo, vai queimar. Como criança. Deus tratava-os como criança. Mas agora em Cristo, o povo de Deus não é mais criança. Agora o povo de Deus é adulto. E Deus fala conosco olho no olho. Cara na cara. Sem melindrosa. Sem mimimi. Sem mimimi. Somos uma geração que Deus nos deu o seu Espírito para que nós sejamos maduros. Maduros, não crianças. Não criança na fé. Mas pessoas maduras. Que aguentam o tranco. Que aguenta o tranco. Se você querer proteger seu filho a vida inteira, ele nunca vai crescer. Ele nunca vai ser uma pessoa apta a viver no mundo. Porque o mundo vai destruir ele. Porque o mundo vai destruir ele. Deus nos chamou para uma vida madura. Porque Ele colocou o Espírito dele para que a gente ande nos seus estatutos e nos seus mandamentos. Olha só, até para a gente agradar a Deus, Deus ainda nos ajuda colocando o Espírito dele em nós para que a gente possa cumprir essa designação dele. Porque isso representa a santidade dele. E Deus quer que nós andemos como Ele. Não adianta você querer achar que você pode agradar a Deus porque você diz, eu te amo, mas você continua fazendo tudo errado. Você acha que Deus está agradando você porque você diz que você ama Ele? É mentiroso. É mentira sua. Porque se você ama, você vai obedecê-lo. Se você ama, você vai obedecê-lo. Para isso, Ele dá o Espírito Santo, para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortaleça, para que Ele realmente mostre a sua glória em nós. Quando nós buscamos a Ele, dizendo assim, Senhor, eu quero ser como o Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, me fortaleça. E Ezequiel diz, o próprio nome de Ezequiel diz, eu te fortaleço. Eu te fortaleço.
Eu estou contigo. Eu estou contigo para esta tarefa. Eu te capacito. Eu te ajudo. Se nós estamos vivendo a vida sem obedecer a Deus, é porque nós não estamos recorrendo à ajuda dele. Nós estamos fazendo a oração de Davi no Salmo 32. Senhor, som do meu coração, vê se há em mim alguma coisa má. Que oração pretensiosa de Davi, né? Pretensiosa de Davi. Vê se há alguma coisa má em mim. É lógico que tem coisa ruim em mim. É lógico que tem coisa ruim em mim. É lógico que tem muita coisa ruim em mim. É lógico que eu sou um pecador. É lógico que eu estou caminhando para a purificação. É lógico que Deus está fazendo com que a nossa reunião como igreja é para proporcionar esse caminho de purificação. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 17, né? 27. Ferro se afia com ferro. Lembra do sermão da semana passada? O Nico é o ferro do Vini. E o Vini é o ferro do Nico. Como? Como? Certamente vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai ter algum atrito, Vini. Isso aí é faísca. Como a gente afia a faca? Se nós temos esse entendimento dessa ação de Deus nos purificando e nos ajudando, a gente vai sentar como homem, assim, ô Vini, vamos conversar? A gente vai sentar e conversar. A gente vai se entender. Como homem, a gente vai dizer assim, me perdoa, amém, glória a Deus, aleluia, vamos tocar em frente. Imaturo é, o Vini fez coisa para mim. Não quero nem conversar com o Vini. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade. Quando nós estamos as pessoas da nossa convivência, porque nós não queremos confrontação. Quando nós não queremos confrontação. Para evitar confrontação, cada um no seu canto. Não é assim a família de Deus. Não é assim a família de Deus. Diga, Cleusa. Mas faz parte. Com certeza. A maior luta nossa é você sentar com alguém e conversar sobre coisas que tá em conflito, né? Mas a gente tem que fazer isso por causa dessa questão, né? Maturidade. Se você está numa empresa, pensa assim, se você está numa empresa, você está trabalhando, o chefe seu te chama para conversar, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. E o chefe diz assim, olha, você tem que melhorar nisso. O que você vai fazer? Você depende desse salário. Você depende daquele trabalho. O que você faz? Sim, senhor. Não é sim, senhor que a gente fala? Né? Está vendo que as nossas motivações são egoístas? As nossas motivações são carnais? As nossas motivações, elas dizem respeito ao nosso bem-estar. Aquilo que eu tenho de proveito, aquilo que eu vou ganhar com isso. Quem sabe? Eu acho que o Vini não é importante para minha vida, então eu vou ignorar ele. Estou brincando, é só um exemplo, tá, queridos? Você está pertinho de mim aqui. Mas, amados, nós temos que entender que quando Deus chama Ezequiel para esse confronto, ele diz, olha, você vai pregar para uma casa rebelde. Você vai anunciar, você vai proclamar, mas eles continuarão em seu coração obstinado. Aí você vai no capítulo 6, aí você olha assim, Deus fala assim para Ezequiel, capítulo 3, o atalaia, você é o atalaia. Vai, diga aquele que está errando que está errado. Se ele mudar o coração, amém, você ganhou ele. Se ele continuar na obstinação dele, tenha paz, que o sangue dele não vai ser cobrado de você. Mas se você não for, e ele morrer na sua obstinação, o sangue dele será cobrado de você. Dura missão do profeta. Dura lição que nós temos nessa vida. Mas o pior, querido, é o julgamento que está sobre nós. O que você prefere?
A cara feia de alguém ou a cara feia de Deus? De quem você tem mais medo? De quem você tem mais medo? Por quê? Existe uma causa. Existe uma causa. Porque a gente é tão falho nisso. Existe uma causa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se baseia, a gente se fundamenta em não ter essas conversas com as pessoas, porque a gente diz assim, Deus é amor, que Deus é misericordioso. E lá no julgamento nada vai acontecer comigo. Você está equivocado. Você está equivocado. Você está muito equivocado. Você está muito equivocado. Porque o fato de você não conversar com o irmão é que você não demonstra amor por ele. Você está muito equivocado. Você está muito equivocado. Surpresas acontecerão. Uau! Surpresas acontecerão. Misericórdia. Muitas surpresas acontecerão no céu. Muitas surpresas acontecerão no céu. Então, amados, a gente tem que pensar, olhando para esse livro, esses dois temas principais. A glória e o Espírito Santo. Ezequiel, ele só perde em referência ao Espírito Santo para o livro de Isaías. Ele só perde em referência ao Espírito Santo no livro de Isaías. E aonde a gente vê essa doutrina do Espírito no Novo Testamento? A gente já falou sobre Jesus. Jesus fala sobre o Espírito Santo, João 14, 15, 16, 17. Vai falar sobre tudo isso, a missão do Espírito Santo. Aonde a gente vê mais a palavra do Espírito Santo sendo mais usada na Bíblia, no Novo Testamento? Atos. Interessante porque Lucas não é um apóstolo. Lucas não é um apóstolo. Lucas é um discípulo. E ele baseou toda a história do cristianismo, toda a história da igreja, em quem? No Espírito Santo. A narrativa de todo o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, se você pegar o Evangelho de Lucas, é o Evangelho que mais fala do Espírito Santo. Que mais fala do Espírito Santo. Ele dá continuidade a essa obra do Espírito Santo através de Jesus e agora através da igreja. Aquele mesmo Espírito que operou com prodígios através de Jesus é o mesmo Espírito que opera agora através dos apóstolos, que opera também através dos discípulos. Que está presente na igreja. E você vê essa teologia nas cartas de Paulo. No pensamento de Paulo, na teologia paulina, a ênfase de Paulo sobre a vida cristã não é no homem a ênfase, é sobre o Espírito Santo no homem. Por isso ele fala em Efésios, não enchei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí quando ele fala lá em Gálatas que o fruto do Espírito é. Paulo, ele encarna, ele entendeu a missão do Espírito Santo na vida do cristão. Ele entendeu. Ele vivenciou, ele experimentou esta ação do Espírito regenerativa na vida dele. Transformadora na vida dele. Já começando pelo chamado dele. Quem Deus mandou ele? Para que povo? Deus mandou ele para os gentios. Quando ele foi cair a ficha dele? Cleusa, você sabe quando foi cair a ficha dele? Se você ler o livro de Atos, você vai ver que Paulo ia pregar onde primeiro? Ele ia pela Europa, estava andando. Mas qual o lugar que ele procurava para pregar o evangelho? Sinagoga. Os judeus já tinham se espalhado por muitos lugares. A sinagoga era necessário quantas pessoas para formar uma sinagoga? 10.
10 pessoas adultas têm autorização para criar uma sinagoga. Então, cada localidade que ele ia, tinha comunidades judaicas. E ele, então, procurava essas comunidades judaicas para pregar o evangelho a eles. A eles. Sabe quando ele foi fazendo isso? Até a segunda viagem missionária. Caramba! Ele pregou exclusivamente, praticamente, somente para os judeus. Até que chegou em Éfeso. Aí, pregando lá na sinagoga, o pessoal não queria saber dele. Aí ele diz assim, chega, me cansei. Daqui para frente eu vou me entregar ao evangelho para os gentios. Para os gentios. Olha só, ele foi entender o chamado dele somente na segunda viagem missionária. Apesar de Deus ter falado para ele lá na profecia de Ananias. No dia da conversão dele. Mas ele foi entendendo aos poucos esse processo. Ele foi entendendo essa ação do Espírito Santo na vida dele. A ponto então de ele então dizer assim, agora eu me entregarei aos gentios. Porque ele resistiu a isso. Ele resistiu por quase 8 anos. Pregar o evangelho para os gentios. Porque ele era um judeu. Ele era um fariseu. Ele era um nacionalista. Você entendeu o tamanho da barreira que ele quebrou? O tamanho da barreira que ele teve que quebrar? Todos os preconceitos dele, todos os êxitos dele, ele teve que quebrar tudo. Ele teve que abrir mão de tudo que ele acreditava. Ele teve que abrir mão de tudo que ele acreditava. Se ele queria ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Não tem como você ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo se você não quer quebrar a sua história. Não tem como você experimentar a glória de Deus se você não quer quebrar a sua história. Se você não quer abandonar os teus pressupostos. Não tem como o Espírito Santo te tomar e te guiar se você quer conservar os seus pressupostos. Religiosos, culturais e tudo mais. E tudo mais. Capítulo 28 de Ezequiel é uma história triste. A esposa de Ezequiel morre. E Deus diz para Ezequiel, não chore o velório da tua esposa. O livro de profeta, né, para a gente terminar. Vamos embora. Olha, eu tenho muita coisa aqui, misericórdia. Eu vou preencher essas coisas aqui, depois não consigo nem ler direito. Amados, o livro tem 3 partes, para a gente entender. De 1 a 24, você tem o anúncio dos julgamentos de Jerusalém. Capítulo 25 a 32, você tem o julgamento de Deus contra os estrangeiros. E o capítulo 33 ao 48, você tem as promessas da restauração e a misericórdia de Deus no futuro. Ele está falando sobre nós, sobre o cristianismo, sobre aqueles que virão o Messias. Ok? Quando a gente pode ver Cristo no livro? Como você pode ver Cristo no livro? A gente já falou sobre essas questões, sobre a glória de Deus, né, que Deus abandonou a glória dele em Jerusalém, contudo manifestou a glória dele no mundo, né, exilado. A gente mostrou a transfiguração lá em Mateus 17, mas o que está por trás disso? O que está por trás disso? Aonde Jesus habitava? Aonde Jesus habitava? Antes de vir para a terra? No céu. Ele abriu mão da sua glória e veio habitar entre nós. A mesma glória que Deus deixou de estar em Jerusalém e foi para o exílio. Isso aí é onde a gente vê Jesus no livro de Ezequiel. A mesma abandono de Deus ao seu povo lá em Jerusalém, representando Jerusalém, e indo para o exílio. Jesus deixa a sua glória e vem habitar entre nós. Por isso que João diz assim, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ele entendeu, muito tempo depois, que Jesus não era apenas um homem, era Deus. Era Deus. Entre eles, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? A gente fala que Deus está aqui, é subjetivo. Demanda fé. Demanda fé. Agora, você ver Deus é uma outra história. Quando nós estarmos diante do Cordeiro de verdade, a gente vai entender isso. A gente vai entender isso. A gente vai entender que
A nossa religiosidade era muito vazia. Era muito vazia. Era muito vazia. Se assemelhando a apenas atos religiosos. Porque o nosso coração, muitas vezes, não está aqui. Muitas vezes, nosso coração não está aqui. Por que a gente vem na igreja? Por que a gente vem na igreja? Por que a gente vem na igreja, irmãos? Encontrar Deus? Se você não encontra em sua casa, não é aqui que você vai encontrar. Se você não encontra na sua casa, não é aqui que você vai encontrar. O mesmo Deus que você encontra lá, você encontra aqui. Mas se você não busca Ele lá, não adianta vir aqui. Não é aqui que você vai encontrar Ele. Pesado, né? Pesado. Na definição de igreja, semana passada, disse assim, igreja é um lugar para nós nos encontrarmos para juntos adorarmos a Deus. Essa é a única finalidade que a gente vem para a igreja, juntos adorarmos a Deus. E qual é o outro objetivo de vir para a igreja? Aprender a sua palavra, para que nós possamos seguir os seus caminhos, ser como Jesus. Essa é a coisa única e básica da igreja. Se a gente busca a igreja para outras coisas, não é a igreja. Não é, você vai encontrar essa coisa lá na maçonaria, você vai encontrar lá nos Lions, você vai encontrar no Rotary, você vai encontrar em qualquer associação. Mas não é aqui que você vai encontrar isso que você está buscando. Não é isso que você está buscando. Aqui a gente vem para buscar a glória de Deus. E a como andar diante da glória desse Deus. Como andar diante da glória desse Deus. Ezequiel estava experimentando tudo isso. Você vê que ele chegou no rio Quebar, no capítulo 1, junto com as pessoas que estavam ali, tinha outros sacerdotes. Os sacerdotes olham aquilo tudo, ele profetizando, as pessoas ficaram assim, peraí, o que está acontecendo? Peraí, o que está acontecendo? Deus está entre nós aqui? O espanto deles era, Deus está entre nós aqui? Deus estava entre eles ali. Estava ali. Então o livro de Ezequiel nos abre, ele escancara para todos nós, que Deus está com o seu povo, levando o seu povo a buscá-lo, ensinando. No capítulo 36 diz assim, se meu povo, eu estou fazendo tudo isso para que eles possam me amar, para que eles possam me buscar de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu íntimo. E quando o povo aprender isso, eu me revelarei a eles. Eu me revelarei a eles. Aí tem a questão nossa, né? Eu fico assim, muitas pessoas perguntam assim para a gente, né? Ah, por que Deus revela lá e nos revela aqui? Ah, por que na igreja tal funciona assim? E por que muitas vezes nossa igreja presbiteriana não funciona assim? Hã? Mas eu procuro pensar assim também, Paulo. A motivação. A motivação. Qual é a nossa motivação para não buscá-lo? Qual é a nossa motivação para não fazê-lo? Para não nos metermos ao Espírito Santo? Qual é a nossa motivação para não? Para não. Se nós não estamos experimentando alguma coisa extraordinária de Deus, é porque a nossa motivação para o não está sendo mais forte que para o sim. O abandono do nosso pecado, o abandono da nossa vontade, talvez está reinando muito mais do que nos submetermos a Deus. De queremos experimentar Deus. Ai, pastor, você é muito pentecostal. Não, irmãos. É experiência com Deus. É vida com Deus. Isso não faz com que você possa experimentar Deus. Eu não vou buscar Deus para experimentar Deus. Eu vou buscar Deus para ter comunhão com Ele. Agora, se Ele vai revelar-se para mim,
É uma outra história que cabe a Ele. Cabe a Ele. O que cabe ao nosso coração é buscarmos de toda a nossa força, de toda a nossa vontade ao Senhor. Mas para que a gente possa buscá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, lembre-se, arrependa-se. Reconheça os seus pecados. Confesse, abandone e viva uma vida desejando verdadeiramente Deus. O livro de Ezequiel nos traz esta lição maravilhosa, querido, maravilhosa. Onde eu e você podemos experimentar da sua presença, do seu amor. Não uma coisa subjetiva. Não uma coisa subjetiva. Só para a gente fechar, quando você, só para uma experiência assim, talvez você já passou por alguma dessa, eu creio que sim. Quando você cometeu um pecado muito grave à sua consciência, uma coisa muito grave você cometeu, uma coisa que trouxe muita tristeza ao seu coração, muita tristeza, muita tristeza, muita tristeza. Mas, de alguma forma, você reconheceu o seu pecado e você pediu perdão a Deus. Sinceramente, verdadeiramente. Com certeza você deve ter experimentado uma alegria instantânea. Você com certeza deve ter experimentado que aquele peso foi retirado de você. Que de repente aquela tristeza toda que estava te inundando foi retirada do seu coração. E você experimentou paz. Você experimentou regozijo. E você sentiu novamente com vontade de seguir Deus. É porque você experimentou da glória dele. Você experimentou do perdão dele. E o perdão dele traz isso a nós. Esta alegria. Alegria contagiante. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que nós possamos olhar para esse livro tão conhecido, mas às vezes muito, muito deixado de lado, né? Você conhece o texto, Ezequiel 37, fala sobre os ossos, fala sobre avivamento. Depois, eu não vou ler esse texto não, tá, querido? Porque ele é muito pesado, mas eu vou deixar para você ler, tá? Porque ele é pesado. Ele é pesado. Você vai ler na sua casa, capítulo 23. Capítulo 23, marca aí. Capítulo 23, do versículo 4 até o versículo 21. Você vai ler em casa, tá? Hã? Não. É das duas irmãs. Oliabá e a Oalá. Lê a história dessas duas irmãs, que representam Israel e Jerusalém, tá? É pesado. Não vou ler aqui. Eu não tenho coragem de ler esse texto aqui. Você vai ler esse texto e vai assim, ô louco. Ezequiel 23, 4 a 21. 4 a 21. É pesadérrimo. Eu não tenho coragem de ler esse texto aqui. Se fosse uma reunião de homens, até ia. Aí, junto com as mulheres, não vou ler esse texto, não. Não vou ler esse texto, não. Vamos orar então, queridos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra, Deus, é tão maravilhosa. E ela também, ó Deus, traz-nos, ó Deus, uma consciência, ó Pai, diante do Senhor, de responsabilidade, de maturidade. Por isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor não tenha, ó Deus, não tenha, ó Deus, de nós, ó Pai, uma aversão. Pelo contrário, Senhor. Que a Tua misericórdia, ó Deus, nos alcance. E que nós, ó Pai, possamos reconhecer nossas falhas. E nós possamos, ó Deus, entender que a nossa vida espiritual bem-sucedida só é bem-sucedida e vitoriosa, amparada e sustentada pelo Teu Espírito em nós. Nos ajude, ó Pai, a vivermos em dependência do Senhor. Para a glória do Senhor, nós oramos, ó Pai, requisitando, clamando, para que o Teu Espírito conduza a nossa vida. Para que nós não venhamos ser tomados, ó Deus, para a nossa carnalidade. E assim, ó Pai, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uau! À noite, queridos, Santa Ceia.